eu resolvi ler a Ilíada. Essa é a vinheta. Faz uns 2 meses que eu terminei de ler a Ilíada. E desde então eu não consigo parar de pensar sobre esse livro. Foi realmente uma leitura que me marcou bastante. E por isso que eu resolvi gravar esse vídeo e falar um pouco sobre a minha experiência de leitura. Eu decidi ler esse livro porque ele é muito referenciado em muitas obras da literatura desde a antiguidade, que é quando ele foi escrito. Então, para conseguir entender melhor essas referências que são feitas a essa história, aos personagens que são apresentados nela, eu resolvi ler e me aventurar. É uma coisa que para mim parecia muito difícil, porque é um livro inteiro em versos, ele tem 24 cantos, eu não estava acostumado com esse tipo de leitura, mas eu fui assim na cara e na coragem. E foi um pouco mais difícil do que eu pensava, porque os personagens do livro, eles possuem vários nomes diferentes, os lugares onde a história se passa possuem também nomes diferentes, os deuses. O livro, ele pressupõe que você já saiba sobre isso, porque ele foi escrito para pessoas daquela época, não para pessoas de 2024. Mas, mesmo com tudo isso, vale a pena você ir assim na cara e na coragem, porque quando você vai entrando nessa história e se acostumando com todos esses termos, a coisa começa a fluir de uma maneira muito boa e vale muito a pena. Eu, desde o ensino fundamental, o ensino médio, na escola, eu sempre ouvi falar bastante sobre a Ilíada e a Guerra de Troia. Então eu pensei que eu já conhecia bastante sobre o que o livro falava, porque eu conhecia sobre o Pomo da Discórdia, o rapto de Helena de Troia, sobre o calcanhar de Aquiles, o cavalo de Troia, mas a minha surpresa foi que nada disso estava no livro. Nada disso é sobre o que fala a Ilíada. Inclusive eu vi vídeos de pessoas comentando a Ilíada na internet e falando sobre essas questões, contando sobre o início da Guerra de Troia e sobre o final da Guerra de Troia. Mas a Ilíada não é sobre isso. O que me faz pensar que talvez muitas das pessoas que falam sobre a Ilíada por aí não sabem de verdade do que se trata e não leram, talvez. Mas é só uma especulação, porque todas essas informações são de fato contribuintes para a leitura. Elas agregam conhecimento importante para que você leia. Já se pressupõe, como eu disse antes, que você saiba como que a guerra começou e como ela terminou. Ah, mas espera lá, esse livro não conta a história da Guerra de Troia? Sim e não, porque a Ilíada conta uma história que se passa no 10º ano da Guerra de Troia. É como se o autor ele fizesse um recorte na história da guerra, que são 2 meses do 10º ano, e dentro desse recorte ele vai contar uma história específica que acontece durante a guerra. E claro que essa história tem várias subtramas, mas ele faz esse recorte no sentido de contar essa história específica e transmitir uma mensagem. Pelo menos esse foi o meu entendimento. Mas quando nós vemos então essa história recortada, de modo algum essa é uma história incompleta. Existe um começo, meio e fim muito bem delimitado. Quando eu cheguei no 24º canto da Ilíada, que é o último, para mim foi como se a história assim, inteiramente se amarrasse, como se tudo fizesse sentido. E essa foi uma experiência incrível de... No primeiro canto,
da Ilíada, nós somos apresentados a uma contenda que acontece entre Aquiles e Agamenon. Mas Aquiles e Agamenon, ambos são gregos que lutam contra os troianos. Ambos estão do mesmo lado da guerra. Então essa é uma contenda que acontece entre aliados. E por que ela acontece? Principalmente por causa do ego de Aquiles. Aquiles, ele é uma pessoa irredutível. Ele não volta atrás, ele não cede em nada. As coisas precisam ser como ele diz, como ele quer. Agamenon, ele capturou uma moça como espólio de guerra. Cabe aqui um parênteses para dizer que essa é uma obra que retrata um pensamento de sua época e que as mulheres aqui são vistas quase que como objetos dos homens, e então elas são tratadas como espólios de guerra, assim como objetos que eles capturam dos povos que eles dominam. E isso choca bastante quando você lê a partir de um olhar de uma pessoa do século XXI. O Agamenon, ele vai capturar a Criseida durante a guerra como espólio. E a Criseida, ela é filha de um sacerdote, o Crises. E por causa disso, coisas bem ruins vão assolar o acampamento do exército grego. Então, enquanto isso é revelado, que os deuses estão punindo Agamenon por ter capturado a filha de um sacerdote, dizem que ele precisa devolver a Criseida. Ele fala que irá devolver a Criseida, contanto que Aquiles dê para ele a Briseida, que é uma outra mulher que foi capturada como espólio de guerra, mas que ela pertence a Aquiles. Aquiles, ele entrega a Briseida como forma de amenizar aquela situação, mas a partir daí ele se recusa a participar da guerra. Ele se retira junto com seu exército, os Mirmidões, que são muito poderosos. Ele se retira da guerra e a situação dos gregos fica bastante complicada sem a presença do Aquiles, porque o Aquiles, ele é muito obstinado, ele não volta atrás, ele não cede em nada. E depois, ao longo dos 23 cantos que compõem essa narrativa, nós vamos acompanhar as consequências dessa disputa. Porque ali, quando uma pessoa ela não cede em nada, ela não volta atrás, você não tem diplomacia, você não tem uma relação política entre as pessoas. Você não tem essa troca de interesses. E isso vai gerar consequências negativas para todos, inclusive para o próprio Aquiles. Então, nesse livro, nós vamos acompanhar as relações humanas entre os guerreiros que lutam a Guerra de Troia. Nós temos as representações muito humanas dos deuses. Você tem a relação conjugal entre Zeus e Hera, que ela é muito humana. Ela, em alguns momentos, se parece muito com uma briga de casal dos dias atuais. E nesse ponto é muito interessante, porque as situações que são apresentadas, elas mostram a falha dessa diplomacia, do diálogo, da política, dentro de relações que vão desde relações entre estados, como na situação de uma guerra, mas também em conflitos como, por exemplo, os conflitos de casais, quando você tem duas pessoas e elas não conseguem dialogar, elas não conseguem porque um lado não está disposto a ceder, porque um lado
Esse casal, ele sempre faz o que ele quer. Então, esse propósito da história, pelo menos essa foi a leitura que eu fiz, pode ser que outra pessoa entenda tudo de outra forma, mas esse propósito da história, ele vai desde o primeiro canto até o 24º. E no 24º, tudo isso se elucida com o desfecho da história. E em dado momento, nós vemos o escudo de Aquiles. Esse escudo de Aquiles, ele é tão lindo, tão precioso, que possuem páginas e páginas da história narrando o que há desenhado no escudo de Aquiles. E é muito interessante porque nesse escudo existem duas cidades. Uma cidade existe a justiça, as instituições funcionam e as pessoas são felizes. Já na outra cidade existe a guerra e as pessoas ali são infelizes. Então, apesar de em grande parte do livro os heróis de guerra serem exaltados e parecer que estão falando muito bem sobre a guerra, mas se você for ver essa história a fundo, ela está mostrando a guerra como uma barbárie, a guerra como uma falha de tudo aquilo de civilizado que um ser humano pode fazer. Essa história ela não narra o final da Guerra de Troia, mas em mais ou menos na metade do livro nós somos apresentados a uma visão do futuro que vai mostrar o que acontece depois que a guerra acaba. E o que dá a entender é que essa guerra ela não tem vencedores. Todo mundo se dá mal por causa da Guerra de Troia. Todo mundo se dá mal porque os valores civilizacionais falharam ali. E para mim essa visão, assim como a representação do escudo de Aquiles, é momentos que ilustram bastante o que essa história quer passar. A falha do diálogo da política, da diplomacia e das instituições pode levar a uma carnificina, a uma guerra. E nas guerras as perdas sempre são maiores do que os ganhos. Nós vemos muito isso no mundo contemporâneo. Acho que nós vemos muito isso durante toda a história da humanidade. Eu até fico pensando bastante porque muita gente diz: nós estudamos a história para não repetir os erros do passado. Mas se fosse realmente assim, bastava terem escrito a Ilíada e ninguém mais faria guerra nenhuma. Porque é bem claro aqui o quanto essa situação da guerra é ruim e não traz nada de bom, enquanto é preciso buscar alternativas para não precisar entrar nesse tipo de conflito. Mas como eu disse antes, essa história ela mostra desde como falhas nas instituições que deveriam promover a paz no mundo levam a guerras terríveis, como ela também mostra como que a falha no diálogo, numa relação entre duas pessoas, cria contendas que são muito difíceis de se resolver. Enquanto nós precisamos criar espaços para que possa ocorrer a troca de interesses, para que possa ocorrer aquilo que é o diálogo civilizado e que a partir dessas trocas de interesses nós consigamos viver em uma sociedade mais harmônica. Quando chegamos no fim dessa narrativa, nós percebemos uma certa mudança no caráter de Aquiles. E é a partir dessa mudança, dessa transformação do personagem, é que nós que estamos lendo somos também transformados por essa leitura. É um processo assim de catarse a leitura da Ilíada,
a minha experiência foi muito transformadora. Depois de passar pela dificuldade inicial de me acostumar com os diferentes nomes dos personagens, dos lugares, e me adaptar ao fato de que esse é um poema enorme, eu peguei o ritmo da leitura e até o 24º canto eu já estava totalmente imerso, né, nessa história. Eu já tinha preferências por certos personagens em detrimento de outras personagens e já estava muito ansioso por terminar o livro. Ao terminar a leitura, eu senti como se houvesse algo de diferente dentro de mim. E eu pude entender por que essa obra é considerada um clássico da literatura. Então, se você chegou ao final desse vídeo e se por acaso você também já leu a Ilíada, conte pra mim como foi a sua experiência, se a sua experiência foi parecida com a minha ou muito diferente, se você entendeu a história diferente de mim, e vamos ter um diálogo civilizado, certo?